Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Nessa noite de domingo, onde nós nos reunimos para adorar e bendizer o nome do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, reconhecendo a sua soberania e a sua majestade, reconhecendo a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecendo a doce presença do Espírito Santo que nos convence do amor de Deus por nós. E é dessa forma que eu recebo a cada um dos nossos amados irmãos, sabendo que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebemos a todos os amados irmãos e visitantes neste momento de culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E neste momento de adoração, momento inicial desse culto, eu convido os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 57, onde leremos os versículos 9, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. É para isso que nós estamos aqui reunidos, para adorar e bendizer o nome do Senhor, reconhecendo a sua glória, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo na beleza da sua santidade, sabendo que Ele, por causa dele, é que estamos aqui, pela sua graça imerecida, pelo seu amor que não tem tamanho, é incomensurável, é que nós podemos estar nesse momento na sua presença, porque aprove a Ele, mesmo nós sendo pecadores, e aprove a Ele nos dar a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, fazendo que Ele, no momento exato, se fizesse carne e morresse naquela cruz pelos nossos pecados, fazendo que nós novamente pudéssemos estar na presença dele. Porque através do amor de Deus, que não poupou seu Filho unigênito, todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Porque nós podemos, através do Espírito Santo, pela iluminação, pela sabedoria do Espírito Santo, reconhecer a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E é isso que nós vamos fazer nesse momento de adoração, adorando o Senhor em oração. Oremos a Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, reconhecer a sua soberania e majestade, reconhecer que tu és o Criador dos céus e da terra, reconhecer a teu Filho Jesus, segunda pessoa da Trindade, como nosso Senhor e Salvador, reconhecer o seu sacrifício feito naquela cruz por nós, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna, reconhecendo ao Pai a presença do seu Espírito Santo, que nos consola, Pai, que nos orienta, que nos dá a sabedoria, o entendimento necessário, Senhor, para podermos estar nesse momento reconhecendo a tua soberania, reconhecendo, Senhor, que somos pecadores, reconhecendo, Senhor, que nós necessitamos da tua graça, graça imerecida para podermos ter a salvação e a vida eterna. Por isso, ó Pai Celeste, nós te louvamos e agradecemos por todas as coisas e te pedimos, Senhor, ser conosco, não somente nesse momento de culto, ó Pai, porque tu nos trouxestes aqui através do seu Espírito Santo para ouvirmos a tua palavra, para podermos prestar culto a ti, Senhor. Por isso, nesse momento, ó Pai, nós te pedimos, ser conosco, dá-nos a sabedoria necessária, Senhor, para participarmos desse momento e para vivermos, Senhor, eternamente na tua presença. Por isso, ó Pai Celeste, cuida de nós, abençoa cada parte do culto, Pai, abençoa os louvores, abençoa, Senhor, todos os momentos de oração e principalmente, Pai, o momento de meditação da tua palavra, porque tu já separaste através do teu anjo, Senhor, que vai pregar nessa noite a palavra que precisa ser ouvida pelo nosso coração. Por isso, Pai, ser conosco em cada momento. É o que nós te pedimos, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Foi pra liberdade que Cristo me libertou. Agora posso viver com prazer a emoção incontida de ter suas mãos em minha vida, de ter a vida cativa, de viver em plena alegria, desfrutar da companhia do meu irmão. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor.
aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Quero viver de novo a desilusão de me ver submetido à escravidão. Acima do meu pecar tenho a esperança em Cristo, por saber que nele eu existo. Então tenho a liberdade, prefiro escolher a verdade, a dar uma chance pra carne em sofreguidão. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Vou permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Permanecer bem firme, aguardo a esperança que vem da fé, porque em Cristo o valor da fé é o amor. Amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos agora nesse momento do culto do Senhor, em que estaremos orando em contrição. Vamos juntos confessarmos diante dele e reconhecer o nosso pecado e rogar-lhe o seu perdão em Cristo Jesus. Quero, antes de nós orarmos, estar lendo com os amados irmãos Isaías, capítulo 55, onde estaremos lendo os versos 6 e 7. Assim diz o texto santo. Busquemos o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Amados irmãos, nós fizemos essa leitura na versão Nova Almeida atualizada, e eu gostaria de destacar que esse contexto, esse texto fala do momento em que o Senhor, através do seu profeta Isaías, exortou a Judá e a Jerusalém diante do seu pecado, porque Judá e Jerusalém estavam cometendo muitos pecados diante do Senhor, e nós podemos até destacar, no tocante a um ponto maior do pecado, que era a própria idolatria. Dentre tantos pecados que Judá estava cometendo em Jerusalém, mas a idolatria era uma marca muito grande desse pecado. E nós podemos ver a misericórdia do Senhor, porque durante o reinado de quatro reis de Israel, se nós somarmos o reinado desses reis, que são os reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, nós vamos encontrar 112 anos, o que nós podemos perceber a longanimidade, a misericórdia e o amor de Deus, para que o seu povo voltasse novamente o seu rosto para ele. Mas, infelizmente, Judá estava muito contaminado pelo pecado, os seus olhos estavam escurecidos, vendados, seus ouvidos como que impedidos de ouvir a palavra de Deus, seu coração totalmente obstinado às iniquidades que estava cometendo, e isso só entristecia o coração de Deus, até que o momento que o Senhor precisou, em amor, disciplinar o seu povo e o corrigir, e assim nós sabemos que Judá, a tribo de Judá, foi levada para o cativeiro babilônico, e ali permaneceu durante 70 anos, para que novamente pudesse ter comunhão, conhecer o seu Deus, se arrepender e se voltar novamente para o Senhor. No livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nos versículos 22 e 23, nós podemos ler que as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidas, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Nós também podemos encontrar na fala do rei Davi, ao confessar o seu pecado ao Senhor, conforme o salmo tão conhecido, o Salmo 51, e no versículo 17, o salmista vai registrar da seguinte forma: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito jamais o desprezará, ó Deus. Queridos irmãos, dessa forma, assim como Israel, Judá, foi chamado, tanto a tribo do norte quanto a tribo do sul, foi chamado ao arrependimento nos momentos que se virou contra Deus, se afastou do seu Deus, idolatrou, pecou. Nós somos convidados também, e esse é um texto que nos chama, é um convite gracioso de Deus. Nós somos diariamente convidados pela graça divina em Cristo Jesus a nos arrependermos, reconhecermos nossos pecados, confessarmos diante daquele que é justo, daquele que não tem pecado, e somente Ele, que é o único mediador das nossas vidas, aquele que tem todo o poder e autoridade para nos perdoar dos pecados, porque Ele nos remiu, santo que é, imaculado que é, o enviado, o Filho de Deus, aquele que se entregou por cada um de nós na cruz do Calvário, nos dando vida e vida em abundância, derramando seu precioso sangue, nos purificando de toda injustiça e todo pecado. Nós podemos dizer que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos, pela fé, acesso a essa fé, na qual nós estamos firmes e podemos dizer, nos gloriamos na esperança da glória de Deus em Cristo Jesus. Amados, convidamos agora todos os irmãos que se encontram conosco, aqueles que ainda não são igreja, mas estão conosco também, nos assistindo. Se você acha que o seu pecado é maior do que a graça, não é verdade. Não há pecado que o Senhor não perdoe, porque Ele é rico em perdoar. Desde que o seu coração esteja quebrantado, contrito diante dEle, o Senhor há de perdoar. Vamos então juntos, como igreja, nos colocarmos agora na presença dEle, buscarmos a sua face em arrependimento, confessando a Ele que erramos, que somos pecadores, merecidos pecadores, mas que nós não temos e não nos alegramos com o pecado. Pelo contrário, nós pedimos ao Senhor que sempre, através do seu Espírito Santo, nos corrija, nos disciplina, para que nós possamos estar sempre na sua presença e sempre na sua santidade. Vamos orar então, se você puder, feche seus olhos, cubra sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, nós te agradecemos, Paizinho, pelo teu amor, pela tua graça imerecida por nossas vidas, e miseráveis pecadores, Senhor, mas quis o Senhor, Pai, através da tua misericórdia, nos chamar à tua presença santa, Senhor, nos comunicar tua santidade, teu amor, tua graça, teu perdão em Cristo. Ó Senhor, obrigado porque tu enviaste teu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, derramando seu precioso sangue em nosso lugar, Senhor, Ele que é justo, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse favor inefável e merecido, Senhor, da tua graça. Obrigado, Senhor, porque tu ouves as nossas orações, porque tu nos perdoa os pecados, ó Deus, e nos renova e nos purifica diariamente, Senhor, quando te buscamos. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, nosso único mediador, e obrigado porque Ele intercede por nós, bem como o teu Santo Espírito, Senhor, nos assiste às nossas fraquezas e assim também intercede por nós, junto a Ti, ó Deus. E obrigado, Pai, porque somos convencidos pelo Teu Espírito do nosso pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, pela Tua igreja que reconhece a Tua soberania e vive na Tua dependência e busca a Tua santidade, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és o Deus perdoador, Senhor, um Deus longânimo, um Deus que nos amou até a morte e morte de cruz através da Tua Santíssima Trindade. Assim é a nossa oração, Senhor. Assim nós te agradecemos, gratos pelo Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, amada igreja, saudade de cada um dos irmãos, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida, a sua preciosa família. Vamos continuar orando e bendizendo o nome do Senhor, nosso Deus misericordioso, nosso Deus bondoso. Em nome de Jesus, oremos e cultuemos o seu santo nome. Amém e amém. Sei que na cruz
Nesse dia Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Chegamos no momento do nosso culto onde nós refletimos acerca dos dízimos e das ofertas. E tem um texto que eu gosto muito para a gente pensar nisso, em outros assuntos também. Esse texto dá um sermão completo. Mas especificamente hoje a gente vai falar sobre dízimos e ofertas, que é o texto que se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, do versículo 41 ao versículo 44. Eu, inclusive, já falei dele, mas eu quero apresentar pensando em alguns outros aspectos aqui. É a história da oferta da viúva pobre. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 41 ao versículo 44. Diz assim a palavra de Deus. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Glória a Deus pela sua palavra. O que me chama a atenção nesse texto é a forma com que Jesus enxerga a nossa oferta. Mas aqui eu quero que a gente foque
na disposição do nosso coração. Reparem bem, aqueles ricos que estavam fazendo as ofertas faziam de forma que eles eram notados. Isso fica claro no texto, uma vez que Jesus chama seus discípulos para falar do que estava acontecendo, e os discípulos sabiam dos valores que cada um estava doando. A viúva pobre, por sua vez, doa apenas 2 moedas. E Jesus, como Deus, é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Então, além do valor que estava sendo doado ali, Jesus sabia da intenção do coração de cada um. E reparem que, com essa percepção, Jesus fala que aquela viúva deu oferta de mais valor do que aqueles que estavam dando mais dinheiro. E é interessante de observar que o valor da oferta não é medido pela quantidade financeira. Não é a sociedade ou a situação econômica que define o valor da nossa oferta, mas sim a intenção do nosso coração, aquilo que Jesus, aquilo que Deus vê em nós. Daqueles ricos que estavam dando ali, provavelmente se exibindo, Jesus sabia algo que ninguém sabia. Eles estavam dando do que havia sobrado. Então não era um valor que eles tinham separado para ofertar para Deus, porque eles tinham o entendimento de que o que eles receberam era de Deus, eles estavam ali devolvendo aquilo que Deus havia dado para eles administrar. Não, eles só deram porque eles não tinham usado. A viúva, por sua vez, não. Ela tinha consciência de que aquele valor que ela tinha, o seu sustento, era dado por Deus. Então ela estava devolvendo para o Senhor e era todo o seu sustento. A gente não sabe exatamente o que se passava no coração daquela viúva, qual era a expressão de gratidão, de pedido, de necessidade que a viúva estava dando ali. Mas ela deu uma oferta sincera, uma oferta para Deus. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que nesse momento de dízimo e oferta, onde nós somos chamados a contribuir com as nossas finanças, a gente tem a intenção correta do nosso coração, de entender que o que a gente está dando para a igreja, ou dando para Deus, melhor dizendo, é basicamente uma resposta, não bem uma resposta, mas a gente está dando de volta para Deus aquilo que Ele já nos deu. Porque no fim das contas, tudo pertence ao Senhor. Então o que nós temos conosco, a gente está só administrando o que é dele. É o papel da mordomia que a gente chama na teologia, né? A gente é apenas mordomo, porque o dono é o Senhor. Nesse momento vai estar aparecendo a conta bancária da nossa igreja e também o CNPJ, que é a chave Pix, para você fazer a contribuição para a gente. Nesse momento a gente não está podendo ir lá na frente, no gasofilácio, deixar os nossos dízimos e ofertas para evitar aglomeração. A gente ainda precisa ser prudente com essa situação toda que a gente está vivendo. Mas a gente nem por isso te deixa de contribuir. A gente tem esses meios, a gente pode usar o aplicativo, a gente pode ir no banco, em várias formas aí, né, que a gente pode continuar contribuindo para a nossa igreja e para que a nossa igreja continue com os trabalhos sociais que realiza, para que a gente ainda possa ter os nossos cultos matinais, pagar luz, água, tudo para a gente, hoje em dia álcool gel, né? Tudo para a gente poder estar se reunindo domingo e continuar realizando a obra do Senhor. Então eu convido você a orar comigo nesse momento, agradecendo a Deus por esses valores que estão sendo ofertados e também pedindo sabedoria ao nosso conselho que administra essas finanças. Vamos orar? Então, convido você a reclinar sua cabeça e orar comigo. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado, Pai, que o Senhor nos permite participar desse momento de culto, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é grandioso e tem nos dado mais do que merecemos. E por conta disso nós entregamos de novo a Ti, Pai. Essa oferta é para o Senhor. Nós sabemos que tudo que nós ganhamos é de graça, porque não merecemos. E nós sabemos também que a Sua obra continua sendo feita e essa é uma forma de nós participarmos da Sua obra. Pai, te pedimos sabedoria ao conselho na administração dessas finanças, meu Pai. Que eles saibam onde empregar o dinheiro para que o seu evangelho continue sendo propagado, Pai. E aqueles que não podem participar ainda, Pai, seja por necessidade financeira, seja porque está num momento difícil, sem emprego, que o Senhor possa proporcionar, abençoar esses irmãos para logo estarem participando desse momento conosco, Pai. Cuida de nós e te agradecemos novamente por poder participar desse momento do culto. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite e bom culto a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Deus abençoe muito a sua vida e chegamos agora ao momento muito importante, momento central do culto, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus. Que Deus use muito a vida do reverendo Vladimir
para falar ao seu e ao meu coração. E que saiamos transformados pelo poder da palavra, do Evangelho de Jesus Cristo. E para isso, vamos orar agora pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus que fale ao nosso coração através de seu servo, através da sua palavra. Oremos. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos nessa noite por tudo que aconteceu até aqui, tudo que foi prestado a Ti como culto, os cânticos, o que fizemos, a palavra lida, mas agora nós queremos ouvir a Tua voz e pedimos e clamamos, Espírito Santo de Deus, Espírito de Jesus Cristo, nosso Senhor, ilumina o coração de cada um de nós, para que ao ouvirmos a Tua palavra, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes daquilo que seremos desafiados a sermos transformados e moldados pelo Teu amor. Muito obrigado por essa palavra. Abençoa a cada um de nós. É na oração que fazemos em nome de Jesus, confiados nesta palavra que ouviremos agora. Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Queridos irmãos, amigos que nos acompanham, que conosco se conectam para adorar e bendizer ao Senhor, estamos juntos mais uma noite, mais um domingo na casa de Deus. Sim, porque onde o povo de Deus está, a casa do Senhor está. E agora, no seu lar, em sua casa, no âmbito do recôndito de sua família, você está na casa do Senhor, acompanhando o nosso culto de adoração, de louvor, de bênção a Ele e somente a Ele. E agora é o momento da palavra, o momento da reflexão bíblica, pastoral, que há de nos conduzir sempre, porque a palavra do Senhor é viva, eficaz e a única coisa apta a discernir os propósitos e os interesses, os desejos, as metas do nosso coração. Por isso eu quero convidar você nesta noite a abrir as Escrituras Sagradas no livro de Neemias, Antigo Testamento. Livro de Neemias, antes do livro dos Salmos, você vai encontrar esses livros maravilhosos, entre eles o livro de Neemias. E no capítulo 2, eu quero ler junto com você, querido irmão, querida irmã, o verso 20. O texto desta noite será Neemias 2, 20. Um versículo do qual eu sou apaixonado, pelo qual eu sou apaixonado, diga-se de passagem. Um versículo que fala muito ao meu coração e eu desejo diante de Deus que Ele também fale e passe a falar ao seu. Assim diz o texto bíblico e lemos. Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Nós, porém, seus servos, nos disporemos e reedificaremos, porque o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Queira o Senhor abençoar a leitura da sua palavra. Nós já oramos, rogando a iluminação que vem dele, e agora então, fiados que o Senhor há de falar e conduzir o nosso coração nesse momento, nós ousamos abrir as Escrituras como fizemos, lê-las como fizemos e rogamos que o Espírito agora nos conduza a entendê-la. Amados, o livro de Neemias é um livro espetacular. Neemias é um servo de Deus com muita coragem, com muita ousadia, com muita fidelidade, com um senso de liderança dado pelo Senhor, como em poucos momentos da história nós encontramos e vemos. Aliás, exatamente pelo seu senso de liderança, Neemias entra para a história e lidera nessa hora e nesse momento tão angustiante para o povo de Deus, aqueles que criam e que, movidos pelo próprio Deus, voltavam para Jerusalém a fim de reconstruir a cidade, a fim de reconstruir os seus muros, suas casas.
A cidade de Jerusalém, o povo do Senhor, fora feito cativo, primeiro pelos babilônicos, depois pelos persas. E Neemias é um homem que habita nos palácios do rei da Pérsia, e é exatamente Artaxerxes que deixa ele retornar, e ele volta a pedido seu a Jerusalém. E ali chegando após o período exílico, após a destruição que se fizera naquela cidade então viçosa, povo de Deus adorando, glorificando, mas vieram povos estranhos e os levaram cativos, como eu dizia, e destruíram Jerusalém, destruíram suas casas, destruíram suas fortificações, os seus muros estavam derribados. E a palavra diz que Neemias, Esdras, Zorobabel, homens a quem Deus tocou, líderes para aquele momento, retornando a Jerusalém, andaram por aquelas ruas, caminharam pelos tijolos, pelos detritos, viram a destruição que se operava. E a palavra diz que eles se quedaram a chorar. O choro da tristeza, o choro da saudade, o choro de quem viu outrora a alegria, o riso das crianças. E agora eram muros derribados, casas destruídas, não havia nada. Mas Deus, lá no exílio, colocara no coração destes homens, entre eles Neemias, a vontade de, guiados pelo Senhor, reconstruírem Jerusalém. E é exatamente esta a fase, e este é o momento histórico do nosso texto. Este homem, apoderado pela vontade do Senhor, decide retornar. E diante do rei da Pérsia poderoso, ele solicita, coração quebrantado, que ele possa voltar à sua cidade, que ele possa voltar à sua terra, que ele possa voltar às suas origens e ali orar ao eterno Deus e ali servir ao Senhor. E o rei, que possuía por Neemias, isto é fato pelo relato do capítulo 2, onde se nos contam o diálogo, a conversa que eles tiveram, e o rei não teria esse diálogo com ninguém que ele não gostasse. O rei permite, concede que Neemias volte. E ao chegar lá, como eu disse, ao encontrar tudo destruído, ele começa a regimentar os poucos que ficaram, igualmente abatidos em seu espírito, abatidos em sua moral, abatidos em sua história. E Neemias começa a colocar no coração daqueles homens e mulheres a necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém, de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo, de poderem novamente viver a linda história de fé, de amor, de esperança que o Senhor colocara no coração de Abrão. E ele começa então, juntamente com Esdras, com Zorobabel, eles resgatam a palavra de Deus, os textos e esses livros, Esdras e Neemias, são maravilhosos de lermos, pois eles vão nos contar este momento de reconstrução, esse momento inicial pós-exílico. E a palavra diz que eles todos os dias reuniam o povo, abriam as Escrituras, até então, lógico, apenas o Antigo Testamento, e liam para o povo do Senhor,
dia a dia, e liam a palavra de Deus, e explicavam a palavra de Deus. Então vejam, amados, que Jerusalém é reconstruída após os exílios babilônico e persa ao redor da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai os unir, é a palavra do Senhor que vai encorajá-los, é a palavra de Deus que vai infundir no coração daqueles homens novamente a esperança do amanhã. E Neemias começa essa obra, começa a trabalhar. Numa das mãos, as escrituras sagradas, na outra, a pá, na outra, a enxada, na outra, o martelo, reconstruindo, aplainando, tirando os escombros e construindo a nova cidade. E neste afã, nesta empreitada maravilhosa e bendita, é lógico que o servo do Senhor não ficou sem inimigos, sem pessoas que, ao invés de se levantarem para ajudá-lo, levantaram-se para criticá-lo, levantaram-se para esvaziar o seu discurso, levantaram-se para novamente lançar no coração das pessoas o descrédito. E o verso 19 nos fala de alguns desses homens: Sambalá, o Horonita, Tobias, o Amonita, Gesem, o Arábio, líderes daqueles que queriam que Jerusalém continuasse destruída e derribada. E eles, escutando a voz, o clamor, a mensagem que Deus dera a Neemias, eles zombam dele e de seus companheiros. Eles lançam aqueles homens no desprezo, tentando, como eu disse, esvaziar o ânimo da liderança. E o verso 20 que lemos é a resposta que Neemias dá aos seus opositores. Ele diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. O êxito que vem dos céus. O êxito que vem dos céus. A primeira coisa que nós aprendemos nesta linda resposta de Neemias aos seus opositores, aqueles homens que colocaram como propósito derribar a obra que estava sendo feita para que as ruínas se perpetuassem. A primeira coisa que aprendemos sobre o êxito que vem dos céus é que ele é de Deus. Ele pertence a Deus. Neemias enfatiza que o Deus dos céus é quem nos dará o êxito que nós queremos. O êxito que vem de cima, o êxito que conduz ao bom porto, o êxito capaz de vencer as dificuldades, as horas complicadas e amargas, só pode vir de uma fonte: o Deus dos céus. Ele é quem nos dirige, ele é quem nos torna exitosos. O êxito que vem dos céus pertence a Deus. E é lindo, amados, quando nós começamos a ler o livro de Neemias, e não é diferente com o livro de Esdras. Esses homens que se sentiram movidos a retornar a Jerusalém, mesmo sabendo-a destruída, para enveredar nos caminhos da reconstrução, para doarem-se ao projeto de reconstruir a cidade santa. Estes homens debitam, desde o chamamento até o êxito grandioso que tiveram à mão de Deus. Inclusive, o livro de Neemias fala sobre isso algumas vezes até este versículo que estamos estudando nesta noite.
quando ele se coloca diante do rei, quando ele pede para voltar, quando ele avança em seu pedido para que o rei despachasse ordens, cartas, mandamentos e orientações para que ele levasse coisas consigo para iniciar a obra de reconstrução. Ele diz, porque a mão de Deus estava comigo. Quando ele narra, ao chegar em Jerusalém, tudo isto, quando ele narra a bênção de poder ter voltado, ele diz, a mão do nosso Deus estava comigo. Ah, meus amados, que coisa linda entender que os nossos êxitos vêm do Senhor, entender que Ele é o Pai das luzes, como disse Tiago, do qual promana, do qual brota todo o bem. Sim, o êxito que vem dos céus é dado pelo Senhor, por isso ele recebe este complemento lindo, é o êxito que vem de cima. Não é o êxito humano, não está estribado no poder, na força, na competência do homem, no poder, na força, na grandeza das instituições, mas é o Deus dos céus quem dá o bom êxito. A segunda coisa que nós aprendemos neste verso lindo é que o êxito que vem dos céus, que promana de Deus, ele gera em nós sentimentos e ações. O texto diz, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, ou seja, por causa disto, como resposta ao êxito que vem dos céus, a boa mão do Senhor a nos dirigir, nós nos disporemos e reedificaremos. A primeira coisa, então, o primeiro sentimento, a primeira reação, a percepção da bênção, do êxito que vem do coração de Deus para nós, o êxito do alto, o êxito dos céus, é que nós nos dispomos. E aqui a expressão hebraica significa entrega. O que Neemias está dizendo é, diante desta bênção que o Senhor está nos dando, nós vamos nos dispor. Nós vamos nos entregar, nós vamos nos doar. O êxito que vem dos céus não encontrará em nós um vazio, não encontrará em nós desistência, não encontrará em nós medo, não encontrará em nós suspeição, não encontrará em nós dúvidas, mas encontrará o nosso coração disposto. Calvino ensinava exatamente isso à igreja em Genebra. Quando ele dizia, citando as Escrituras, que um coração disposto, um coração voluntário, um coração que se entrega, Deus jamais o rejeitará. Calvino fala muitas vezes sobre isso. E é exatamente esta tônica do que Neemias está nos ensinando nesta noite. Nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos entregar. O Senhor Jesus nos ensina claramente em João 15 que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos e que nós devemos dar frutos. Aliás, Ele diz, para isto vos escolhi, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Ora, a disponibilização, a entrega nas mãos de Deus, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Como Simonton, que nos conta que ao ouvir falar sobre as terras brasileiras pela primeira vez, lá no seminário de Princeton, onde cursava o último ano da sua
trajetória acadêmica no seminário, ao ouvir falar sobre o Brasil pelos lábios de um comportor da sociedade bíblica americana e inglesa, que, representando estas duas grandes sociedades, estivera em nosso país e falava lá em Princeton sobre a fome que ele via nos brasileiros pela palavra de Deus, graças ao Senhor por isso. Simonton diz que, sentado no auditório, ouvindo aquele homem, o coração dele se inflamou pelo Brasil. E ele conta que naquela hora fez uma oração e disse: Senhor, toma a minha vida, eu me entrego, eu me disponho a Ti para ser missionário nesse país. E foi isso que ele fez, o primeiro homem que entra no Brasil com visto autorizado pelo Império Brasileiro, éramos império na época, como missionário, 1859. Simonton aporta no dia 12 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, e começa o trabalho de plantação do reino de Deus no Brasil. É assim que ele escreve no seu diário sobre o primeiro dia que ele pisa em solo brasileiro. E aqui então ele organiza a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro em 1862, desculpem, o primeiro jornal, o primeiro seminário, a Igreja de São Paulo Presbiteriana em 1865, no mesmo ano a Igreja de Brotas, em dezembro de 65 o primeiro presbitério do Rio de Janeiro, e Deus o leva com tão pouco tempo de ministério, pensamos nós, mas os planos do Senhor são os planos do Senhor. Simonton é cometido da febre amarela que graçava naquela altura como peste que foi entre nós, ceifando a vida de tantas pessoas. Simonton contrai a febre, vai para São Paulo e fica aos cuidados de sua irmã, casada com o reverendo Blackford, Alexander Latimer Blackford, pastor da Igreja de São Paulo. Simonton era pastor da Igreja do Rio, hoje a Catedral Presbiteriana. E Simonton então vai para o lar de sua irmã, de seu cunhado, para ser cuidado, porque viúvo era. E diz-nos a história, e eu amo esse momento, porque conta-nos a história que a última vez que Simonton, recobrando a consciência, ardendo em febre, falou com sua irmã próximo, a sua irmã disse a ele: querido, não parta, não morra. Como ficará a Igreja Presbiteriana no Brasil? Como ficará a obra que você iniciou? Como ficará o seminário? Como ficará a Igreja do Rio? Como ficará a imprensa evangélica, o primeiro jornal evangélico da América Latina, iniciado por Simonton? Hoje o Brasil Presbiteriano é o sucessor da imprensa evangélica. E ele então teria dito, e suas últimas palavras foram essas. Ele disse: minha querida irmã, não se entristeça, porque o Senhor, Deus, irá levantar muitos outros depois de mim, que irão se dispor para realizar a sua obra. E partiu. É isso. O êxito dos céus gera dentro de nós essa disponibilidade de servir a Deus. Neemias sai do palácio persa, das mesas bem servidas da Pérsia, para envolver-se numa cidade em escombros, para envolver-se com ruas em ruínas, para reconstruir tudo aquilo, sol a sol, trabalho a trabalho, suor e poeira. Por quê? Porque o coração se dispõe a fazer o que Deus quer, e era isso que Deus estava chamando Neemias para fazer.
O Deus dos céus nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos. Nosso coração estará nas mãos dele. E a segunda reação, e reedificaremos. Amados, há muitos momentos que nós somos chamados a construir. E há vários outros momentos que nós somos chamados para reconstruir. Ambos fazem parte do chamado e da obra do Senhor. Há momentos que somos chamados para plantar igrejas. Outros somos chamados para replantar, para reestruturar. Somos chamados a evangelizar, a trazer as ovelhas que se perderam. E somos chamados para trazer aquelas ovelhas que estão dentro, mas estão perdidas. Os filhos mais novos que se afastam e vão comer a comida dos porcos, e os filhos mais velhos que, não obstante nunca terem deixado a mesa do pai, está com o coração tão longe como o filho mais novo, como seu irmão mais novo estava. Lucas 15, parábola conhecida como a parábola daquele que se afastou ou do filho pródigo. Queridos, percebam a agudeza desta hora. Percebam as dificuldades que tantas pessoas estão passando. E eu não me refiro, claro, que a percepção primeira é a percepção da enfermidade. Estamos atravessando uma pandemia que já se faz tão longa, mas igualmente cujo final já se anuncia. Graças a Deus por isso, eu creio nisso. Mas não estou pensando apenas na questão da saúde. Mas vocês já perceberam quantas pessoas estão destruídas no seu ânimo, no seu vigor, na sua vontade, no seu construir? Quantos lares que se desfizeram nessa pandemia? Quantos relacionamentos que se racharam, que se perderam, que se destruíram? Pedras pelas ruas, cidade derribada, muros caídos. E o que diz o servo de Deus, e nesta noite está a nos ensinar, nós, os servos daquele que nos dá o bom êxito, os servos daquele que recebem dele o vigor, nós reedificaremos. Eu creio que o Senhor está nos chamando para reconstruir. Reconstruir vidas, reconstruir igrejas, reconstruir esperanças, reconstruir sonhos, reconstruir a música gostosa e o riso farto, reconstruir o abraço que aquece e afaga. Deus está nos chamando nesta hora e nós precisamos entender isso como povo dele que somos para reconstruir, reedificar. Quantas construções ao seu redor, meu irmão, minha irmã, estão derribados? Quantas construções estão no pó? Talvez eu esteja falando com você, meu irmão, minha irmã, cuja família está derribada. Seja pela enfermidade que veio, que bateu, que enlutou, seja pela falta do emprego, do trabalho ou do medo de perdê-lo a qualquer momento. Tantas fontes podem ter derribado as nossas cidades. Eu vou avançar aqui. Eu creio, e você pode estar nos ouvindo, que a sua fé esteja derribada. A sua fé esteja como Jerusalém estava na época de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, destruída.
E você lembra do passado, da música, da alegria, da festa, do templo lotado. E parece que já se vai muito ao longe isso, que esse tempo passou. Eu quero dizer a você nessa noite que esse tempo vai voltar. Reconstrua! Agarre a mão de Deus, porque o Deus dos céus é quem nos dá bom êxito, e o Senhor chamou você, meu irmão, chamou você, minha irmã. Vamos reconstruir, vamos reconstruir. É tempo, é possível. Não porque somos fortes, competentes, inteligentes, mas é possível porque o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, e o êxito vem do alto. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Mas o texto termina falando que o êxito dos céus alcança, atinge aqueles que se dispõem, aqueles que estão prontos a reedificar. Porque Neemias usa o verso 20 como resposta, como eu disse, a um grupo que engendrava destruí-los. E ele, olhando para aqueles homens que zombavam deles, por eles estarem cumprindo a vontade de Deus, que os desprezavam, que queriam que Jerusalém continuasse destruída e derribada, ele diz: vós outros não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias está dizendo: nós vamos completar a nossa obra, porque o Deus dos céus é quem nos fará isso, é quem nos usará para isso. A boa mão do Senhor nos conduzirá ao êxito. Mas olha, vocês não terão parte, vocês não terão direito, vocês não terão memorial nessa obra. Neemias está dizendo: acordem, parem de se opor a Deus, parem de nadar contra a correnteza da graça, parem de caminharem no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, parem de se assentar à roda dos escarnecedores, venham conosco, venham para o êxito dos céus, venham para o lado certo, venham para o lado do Senhor. Senão, vocês ficarão de fora. Se vocês não estão prontos a se dispor nas mãos de Deus, a reedificar a obra, a vontade, o querer do Senhor na vida de vocês, vocês ficarão de fora e não terão parte, nem direito, nem memorial. O êxito dos céus alcança aqueles que, como diz a palavra, tendo ouvido a voz de Deus, não se fizeram desobedientes ao chamado, à vocação e ao querer do Senhor. O Senhor Jesus diz que aquele que, tendo colocado a mão no arado, ido em frente, para e olha para trás, não é digno do reino. Não terá parte, nem direito, nem memorial. O êxito dos céus, que vem de Deus, que gera efeitos maravilhosos, e dois são aqui colocados: a disponibilidade
e o desejo de reconstrução alcança o coração daqueles que se quedam aos seus pés e, como Maria, irmã de Marta e Lázaro, escolhem a melhor parte. Eis o convite que a graça do Senhor nos faz. E eu quero terminar essa pequena reflexão nesta noite com você, pensando no maior dos êxitos que a raça humana já teve e experimentou. Esse momento que nós lemos nas Escrituras e que traz-nos a vida de homens, como falei, tão corajosos, tão líderes, tão empreendedores da história do povo de Deus, da nossa história, Neemias, Esdras, Zorobabel, foi um momento de grande êxito na história do povo de Deus no passado, Israel. Mas há um êxito infinitamente maior, que veio não apenas dos céus, mas ele é o próprio céu. Porque eu estou falando do êxito da manjedoura, do êxito da cruz e do êxito do túmulo vazio. Ah, o Deus dos céus se fez carne e habitou entre nós. E em Cristo, ele não apenas nos motivou, mas ele se deu a nós. Ele se faz carne, a segunda pessoa da Trindade. Se o êxito dos céus vem de Deus, Cristo, o sumo êxito dos céus, é o próprio Deus que se dá a cada um de nós. Cristo é aquele que leva o nosso coração a dedicar-se a Ele de forma integral. Nós, seus servos, agora somos servos, éramos estranhos, estávamos perdidos, mas Ele nos fez servos. E é lindo ouvir quando o Senhor Jesus diz: já não vos chamo servos, mas amigos. Que coisa maravilhosa. Ele não apenas motiva o nosso coração a servi-lo de forma voluntária, dispondo tudo que somos e temos para Ele, mas Ele nos leva a amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E Ele é quem reconstrói as nossas cidades derribadas, os muros do nosso coração, os muros da nossa fé, que estavam destroçados, em ruínas. Ele nos fez novas criaturas. A reedificação plena e total dos escombros da vida humana é feita por Cristo. E Ele é quem nos faz ter parte, direito e herança no reino de Deus. Que o Senhor, Cristo Jesus, lhe conceda bom êxito. Que a mão do Senhor em Cristo, dada a nós uma vez por todas, nos conduza no pleno e maravilhoso caminho da sua vontade. E saiba, querido irmão, querida irmã, seja qual for o momento difícil, e eu sei que tem sido momentos difíceis que você está enfrentando ou venha enfrentar, lembre-se, o Deus dos céus, Cristo Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus dos céus, é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. É hora de trabalhar para o Senhor. É hora de servir ao Senhor. É hora de olhar não apenas para as dificuldades, que são verdadeiras, não apenas para os escombros, que são reais,
não apenas para os muros e as casas derribadas, mas é hora de olhar para a mão do Senhor, que há de nos conduzir e que há de garantir, como garantiu na cruz e no túmulo vazio, a nossa parte, o nosso direito e a nossa herança no reino eterno. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar agora. Pai amado, Senhor Deus querido, Deus dos céus, estamos aqui agora nos dispondo, nos entregando e nos oferecendo ao Senhor para contigo caminharmos. Pai, te louvamos pelo êxito que vem dos céus, que é o teu êxito, que é o êxito que nos leva a nos entregarmos e a nos consagrarmos ao Senhor, que nos leva a reedificar, a reconstruir e andar novamente como novas criaturas diante do Senhor. Êxito que em Cristo nos legou a eternidade, o direito de pertencermos a Ti, a parte no Teu coração que é nossa. Ó Senhor, bendito sejas. E agora, Pai, queremos orar por todos que estão nos ouvindo, por todos que estão linkados a nós neste momento. Ó Deus, abençoa, derrama o teu bálsamo, fala ao coração nosso, para que cada vez mais vivamos o êxito que vem de ti, não os êxitos que este mundo nos assinala e oferece, mas o êxito que vem do teu coração. Assim nós te pedimos, assim oramos, no nome querido de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma grande semana repleta do êxito que vem dos céus. Cristo Jesus. No nome dele. Amém. E agora, povo de Deus, ide em paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor bendito do nosso Pai e a ação transformadora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.